Conferência sobre espiritualidade. Por que decidimos sobre isso? Talvez você diga, é uma programação a qual a igreja tem por hábito, por tradição e costume, efetuar durante o mês de janeiro. Negativo. Negativo. Quando separamos esse período para termos uma conferência, é porque algo, um sinal amarelo e um sinal vermelho começa a se acender no que diz respeito à Igreja de Cristo Jesus e ao mundo secular. Todas as vezes que a ONU se reúne para tratar sobre algo uma guerra que explode, uma migração exacerbada, que causa um desequilíbrio, ela convoca uma conferência, ou conferência de paz, ou conferência, porque ela precisa tratar de algo urgente que precisa ser considerado a nível de mundo, a nível internacional, porque pode desestabilizar a humanidade. Quando nós pensamos em tratar sobre espiritualidade no mês de janeiro, em momento algum existe uma conotação religiosa de cumprimento de calendário. A igreja que vive debaixo do cumprimento de calendário, ela é ineficaz e ineficiente na edificação dos seus membros. A Igreja de Cristo Jesus, ela precisa ter discernimento, sabedoria, autoridade, para seguir em frente sempre com os propósitos adequados aos propósitos de Deus para a sua igreja. Quando nós decidimos e pensamos a respeito de espiritualidade, esse tema ele tem sido abordado não apenas no contexto eclesiástico, no contexto da igreja, mas tem sido um tema de interesse, inclusive no mundo secular. Por quê? No Brasil, por exemplo, o número de suicídios tem chegado a quase 12 mil ano. 12 mil pessoas têm tirado as suas vidas. Depressão, doenças emocionais, o Brasil, se não me falha a memória, ele está em 5º lugar. São milhões e milhões de pessoas que estão, de uma forma ou de outra, tendo as suas vidas atingidas, suas vidas transformadas para pior, porque não conseguem lidar nem com as suas emoções, nem com a sua espiritualidade. Eu tenho uma informação aqui, amados, pode parecer de pouca importância, mas o estado brasileiro em que há mais suicídios no Brasil, alguém sabe? Vou dizer, Rio Grande do Sul. Talvez você diga, existem fatores lá, principalmente nas regiões rurais, onde os plantadores de fumo usam agrotóxico e os mesmos influenciam no comportamento, porque eles têm componentes químicos que afetam a racionalidade, o equilíbrio, o estado emocional. É muito comum agricultores do sul do nosso país saírem para dar um passeio e simplesmente a família os encontra pendurado numa corda numa árvore. Idosos, meia-idade ou jovem. Rio Grande do Sul é o nosso campeão. Onde há menos, norte e nordeste. Obviamente, praias, clima quente e tudo aquilo, e também um povo acostumado a pegar um limão e fazer uma limonada. Nordeste é assim. Se tem jabá, a gente come. Se não tem nada, a gente chupa rapadura, não tem problema. Mas esses são dados extremamente preocupantes no mundo secular, a ponto da Universidade de Psicologia de Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, desenvolveu um estudo para tentar entender as causas que levam a isso. E as conclusões que eles chegaram são as mesmas conclusões às quais nós, como igreja, precisamos compreender se quisermos pregar um evangelho de eficiência e que vá de encontro não à necessidade material, mas psicológica, emocional e espiritual das pessoas. A conclusão que eles chegaram é que o homem, a mesma ciência que no seu surgimento abominava espiritualidade ou Deus, porque trazia tudo para o campo da racionalidade e da resposta exata, e da terapia e de tantas outras diretrizes que eram utilizadas, essa mesma ciência hoje se debruça diante das questões humanas, dos questionamentos humanos, e ela diz, a espiritualidade é importante. O mundo secular,
É muito comum os terapeutas hoje receberem as pessoas e não mais questionarem a sua linha de fé ou a sua espiritualidade, mas sim utilizar os mesmos para ajudar as pessoas a despertarem um novo tempo, uma nova percepção do seu mundo, uma nova leitura, uma cosmovisão diferenciada. Quando nós consideramos o mundo lá fora, nós dizemos, é um mundo sem Deus, pastor, é um mundo de pecado, é um mundo afastado de Deus, é um mundo voltado para os prazeres, é um mundo onde as pessoas estão pouco dando importância a Deus, à Bíblia, à oração e a tantos fatores que são fundamentais na construção e na definição de uma vida estável, emocional, psicológica, física e espiritual. Negativo, queridos. É alarmante o número de pessoas que frequentam templos dominicalmente, cantam louvores a Deus, leem as suas Bíblias em casa, nas suas casas, mas, no entanto, há um distanciamento entre a autêntica espiritualidade e a sua vida real, sua vida temporal, a sua vida no tempo de hoje. Na maioria das vezes, há grandes esperanças no que diz respeito ao futuro, à eternidade, porque já nos foi garantida em Cristo Jesus. Mas aqueles mesmos que professam fé em Cristo Jesus, não conseguem ou têm grande dificuldade de equacionar, de transformar a verdade transcendental numa realidade prática na sua vida cotidiana. E isso afeta diretamente a sua percepção de mundo, a sua percepção de si próprio, a sua interação, a sua maneira de lidar com o seu casamento, a sua maneira de lidar com a sua própria vida, com os seus filhos, com a sua profissionalidade, com os seus sentimentos. E a espiritualidade, sabe para onde ela vai, queridos? Vai para o vinagre. Por mais conhecimento teológico que eu e você temos, nós estamos dentro desse contexto. Quando há uma estatística a qual define a sociedade no tempo atual como uma sociedade desorientada, sem rumo, obviamente que há uma razão, há um porquê, mas não podemos perder de vista isso, que eu e você estamos inseridos nesta sociedade. Nós estamos inseridos e vai respingar em nós. Pelo menos em 2017, 5 ou 6, suicídio de pastores nos foi passado, nos é conhecido. Não sei como fica o teu coração, mas eu posso dizer como fica o meu coração. É um paradoxo, é um extremo paradoxo entre aqueles que se dizem que têm acesso à verdade, que são fundamentados na verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que restaura, a verdade que aponta horizontes, a verdade que nos mostra um futuro já extraordinário garantido, a verdade que declara que a mão de Deus está sobre a sua vida porque tu és meu, como aprendemos domingo passado, e tantas outras verdades que nós declaramos, e num dado momento tudo isso parece que não faz sentido nenhum na sua mente, ou na minha mente, ou na mente daqueles que estão enfrentando desajustes ou desequilíbrios emocionais. E aí, ao invés de fazermos tudo isso, um suporte para transpormos todas as adversidades, nós sucumbimos. Isso indica, e isso corresponde que, se temos uma semana onde estamos buscando compreender e ampliar a nossa percepção de espiritualidade, eu e você precisamos dar a nossa devida atenção a tudo isso, porque eu e você estamos num grupo de risco, amados. Eu e você temos um coração enganoso, a própria Escritura já nos diz, somos capazes de estar dando glória a Deus aqui e amanhã estarmos deprimidos. Somos capazes de dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece e amanhã, porque tenho que trocar um carro de 2017 por um carro 2010, eu fico deprimido. Um salário de 10 mil reais, 15 mil reais, para viver com 5 mil reais, eu fico deprimido. Porque aquela declaração teórica que eu fazia, talvez eu não entendesse, mas eu fazia no campo religioso e não espiritual. E eu, então, tinha dificuldade de associar isso à essência da minha alma. A conferência sobre espiritualidade tem exatamente como proposta arrancar essa iniciativa equivocada minha e tua, do teu coração, para levar-nos a transpor a esfera da religiosidade e caminharmos em direção à verdadeira e autêntica
espiritualidade, porque o que vai fazer a diferença na hora em que a tribulação bater a tua porta é a tua espiritualidade. Não é o teu conhecimento teológico. Não é a tua declaração de quantos versículos da Bíblia você conhece. Não é o prato que tem lá no fundo dele escrito um texto da Bíblia, ou o pano de prato que você, mulher, mantém lá na tua casa, dizendo: o Senhor Deus é aquele que me socorre em todo o tempo, em tempo oportuno. Não, não, não. Não é o estampado num pano de prato de um texto que vai te fazer uma pessoa mais ou menos espiritual. É o estampado do texto na tua alma, no teu coração, na essência do teu ser. Até onde isso é possível? Até onde você desejar. Porque se existe algo que aprendemos na Bíblia é que nós conhecemos a Deus o quanto nós desejamos conhecer. Ele está sempre à disposição e sempre disposto a se revelar a nós, a se mostrar a nós, desde que nós entendamos que Ele não está no campo da religiosidade, Ele está na esfera da espiritualidade, Ele é transcendental. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E aí eu vou me deixar encontrar. É preciso que eu e você sejamos guiados não pela nossa percepção de Deus, mas pela revelação dele através da sua palavra. Porque tudo isso é que faz a diferença entre ser uma pessoa, um homem, uma mulher espiritual ou religioso. E acreditem, estamos cheios de pessoas dentro das igrejas evangélicas que são pessoas religiosas e não espirituais. Aí nós vamos tratar um pouquinho a respeito disso, vamos caminhar para nós estarmos entendendo o que nós devemos fazer e qual a proposta que o apóstolo Paulo nos faz em Filipenses 2, de 12 a 18, para nós sairmos do estado de religiosos e alcançarmos a verdadeira espiritualidade. Não está mudando? Tá, então vamos lá. A alegria do desenvolvimento espiritual, buscando a santificação. O próximo, por favor. Esse é um conceito equivocado. Volta, por favor, no outro, no anterior. Existe esse conceito de santidade e existe o outro conceito de santidade, que está ligado mais à penitência e a martírio. A pergunta que eu faço é: quando você e eu pensamos em santidade, o que vem à sua mente? Clausura, quietude, tristeza, abatimento, a impressão de seriedade? É uma visão equivocada, amados. Essa é uma visão católica do período medieval, onde o homem, para ser santo, eles determinavam os mosteiros, onde eles se refugiavam junto entre homens e mulheres, um mosteiro para o outro mosteiro para as freiras, e ali eles diziam que consagravam e santificavam as suas vidas a Deus. Esse conceito, muitas vezes, está na nossa mente, porque nós somos oriundos do catolicismo. Nós nos convertemos a Cristo Jesus, mas o nosso país ele é declarado oficialmente como um país católico. E isso traz uma influência muito grande para nós. E, em decorrência disso, a santidade que deveria ser cobiçada por mim e por você, ela é refutada. Porque nós temos uma imagem e uma impressão negativa da santidade. Por isso que o nosso tema é a alegria da santidade. Porque a santidade e a santificação que a Bíblia nos propõe não é uma penitência no sentido de eu vou perder porque vou ter que deixar de fazer algo. Não, não, é o contrário. Você vai ganhar uma nova expectativa, uma nova proposta de vida na tua existência através do processo de santidade, de santificação. Isso é muito interessante porque se eu e você tivermos uma imagem, um conceito negativo de santidade, nós pouco a buscaremos, porque ela vai nos parecer um monstro que quer nos tragar a alegria, nos roubar a nossa liberdade, nos roubar o nosso livre-arbítrio, nos condicionar a determinadas regras, usos e costumes, e assim eu vou estar sendo santificado. Não, não, não. Essa daqui é uma ideia equivocada, com todo o respeito pela expressão de devoção e religiosidade, mas em termos de santidade e em termos de agradar a Deus, essa é uma expressão equivocada. E é assim que as pessoas enxergam a santidade. Aí agora eu pergunto, você é feliz
Qual é a imagem que você transmite para o mundo? Quando você vem à igreja, de novo vir à igreja. Quando alguém te convida a ser fiel nos seus dízimos e ofertas, por que eu tenho que fazer isso? É um peso, isso é um incômodo para mim. Se essa for a tua percepção de espiritualidade ou de santidade, algo que você arrasta como uma obrigação, muito provavelmente essa é a sua percepção de fé e de vida cristã. Em dados momentos, não vai fazer sentido algum para você, porque está sempre no contexto exterior, de expressões exterior. Não é algo que vem da essência da sua alma. E o que dá leveza e beleza e graça à santidade é exatamente quando você compreende que ela te torna mais bonito, mais bonita, mais leve. Sabe por que mais leve? Daqui a pouco nós vamos verificar sobre o pecado e quantos estragos que ele faz nas nossas vidas. Mais leve a santidade, porque ele vai libertar você da baixa autoestima. Ele vai tirar de você uma visão negativa a respeito do mundo, a respeito da sociedade, a respeito da sua própria existência. O resultado de tudo isso vai produzir graciosidade na tua maneira de ver e de viver a vida. E, consequentemente, você será uma pessoa contagiante. Agora, se você tiver a segunda percepção, os teus vizinhos, nem mesmo teu marido, nem o teu esposo, nem os teus filhos, nem a tua esposa será alcançado pela beleza do Evangelho. Sabe por quê? A tua visão de Deus está equivocada, a tua visão de santidade está equivocada, a tua percepção do reino de Deus está equivocada e ela é pesada, ela é enfadonha. E isso faz com que a luz que há em você fique arrefecida, sem brilho. Então, essa visão da santidade é preciso mudar na minha e na sua mente, porque aí reside a saúde. Ao contrário disso, reside a doença. Sabiam que igrejas evangélicas é um celeiro de produção, de geração de pessoas atrapalhadas na vida emocionalmente, porque geram mais sentimentos de culpa do que propriamente redenção, perdão, autoaceitação, entendimento de si próprio? Faça uma pesquisa nos manicômios, como eu já ouvi alguém fazer, e passou para mim, e você vai se assustar a quantidade de pessoas oriundas de inúmeras matizes de igrejas, e lá estão, declarando textos bíblicos e cantando os nossos hinos, mas estão pirados. Você acha que você e eu não estamos nesse grupo de risco? Abra mão da sua espiritualidade, e a hora que o inimigo chegar, ou que as circunstâncias oprimirem a tua vida, aí você vai sentir na sua própria pele, na sua mente, o quanto a espiritualidade genuína, autêntica e bíblica, ela é extremamente importante para a construção de uma vida saudável. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na questão de como lidar com o pecado, porque espiritualidade e a relação que nós temos com o pecado, a percepção que nós temos com o pecado, é uma relação muito próxima, muito próxima. Então, olha só, essa pesquisa é americana, onde eles mostram conceitos de pecado. Qual a relação entre santidade, espiritualidade e o pecado? Tem tudo a ver, amados, tem tudo a ver. E, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o teu conceito de Deus. A Bíblia é tão objetiva e clara que ela diz: muitos de vós, o Deus é o ventre, ou seja, o seu umbigo, a sua vontade, o seu interesse, as suas emoções. Para muitas pessoas, elas identificam Deus ou identificam a ação de Deus nas suas vidas de acordo com o arrepiar dos seus braços. Se arrepiou o braço, o sermão é bom. Se foi racional, exigiu de mim mentalidade, consideração, se me puxou para mergulhar na essência da minha alma, me fez pensar, considerar, criar um embate em mim, não foi tão bom. É o Deus mais baseado nas emoções. Essas pessoas, geralmente a sua espiritualidade ela é oscilante demasiadamente. E eu digo para vocês, a grande maioria delas enfrentam grandes dificuldades na maneira de conduzir as suas próprias vidas, seus casamentos, sua criação de filhos, a geração dos seus negócios, porque essa confusão se faz presente. Quem define o que é pecado? É a Escritura, amados.
Não é o teu pensamento, não é a cultura ticuna, não é a cultura urbana brasileira, nem da Oceania, nem da Europa, nem da África, nem da América. Não é cultura que define o que é pecado, é a Escritura que define. Não é o teu parecer e nem o meu parecer. Porque se assim o for, nós vamos estar sendo senhor das nossas próprias vidas. E a relação entre santidade, santificação e o nosso conceito de pecado é uma relação muito próxima. E nós precisamos ter sabedoria para distinguir. Tá? Olha lá, vamos ver essa lista. 45% dos evangélicos acreditam que o vício de jogar apostado não é pecado. Você jogou na Mega Sena no final do ano? Vai segurando a onda aí. Não que o problema seja nosso, o problema é teu. Porque quem vai se apresentar diante do tribunal de Cristo não é a Igreja Batista Boas Novas, é cada um de nós. Quem vai prestar conta ao Deus eterno, se buscamos a espiritualidade ou vivemos a religiosidade, é cada um de nós. Eu amo o Evangelho porque ele é, ao mesmo tempo que ele é coletivo, ele é subjetivo. Ele é subjetivo. Quem garante que vocês são salvos? A mente e o coração de cada um de vocês. Quando algum de vocês morrerem e forem sepultados, nós declaramos: este é o irmão ou irmã que partiu para a glória e está com Cristo Jesus, baseado no que ele declarava, mas a garantia é dele. É dele. Ou dela. 49% dos evangélicos acreditam que viver a dois sem se casar não é pecado. E nós temos casos aqui. Aí a gente tem que cuidar. Entende, amados, o quanto eu e você precisamos mudar os nossos conceitos no que diz respeito ao pecado? Senão nós vamos ficar de segunda a sábado aqui buscando a santidade e a espiritualidade e não vai acontecer. Por que as igrejas que prometem resultados instantâneos e imediatos sem esforço nenhum, elas acabam crescendo exacerbadamente? Porque nós queremos porções mágicas. No Evangelho não existe porção mágica. Existe um caminho estreito. É um caminho e é estreito. É estreito e também é apertado. E são poucos que o encontram. 49% dos crentes mantêm fantasias sexuais por diversas pessoas. Vai analisando aí o teu conceito de pecado e o teu conceito de santidade. Porque hoje eu e você precisamos sair daqui renovados, com uma proposta definitiva e definida nas nossas vidas. 33% dos evangélicos nascidos de novo dizem que o aborto não é pecado. Isso é estatística americana, mas nós podemos perceber muita identificação conosco. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. Vai segurando aí, amado. Vai segurando. Porque hoje Deus quer tratar comigo e com você. Porque se você não se deixar tratar com Ele, você perdeu o seu tempo de vir aqui. E a espiritualidade não será alcançada pela sua vida. 30% dos pastores evangélicos são viciados em pornografia. Aí a gente se inclui, né? Os pastores se incluem. E quantos ministérios estão naufragados por causa dos casamentos, esposas de pastores sendo tratadas em psicólogos, psiquiatras, exatamente pela frustração, o tédio e a hipocrisia que vive dentro das suas casas e muitas vezes tem medo de expor e o ministério ir para o vinagre. Graças a Deus que aqui nós temos conversas francas e abertas, não temos nenhum segredo entre nós, pastores, para considerarmos as nossas vidas e buscarmos a pureza e santidade. 50% dos crentes não acreditam na existência do diabo. 74% dos jovens evangélicos trapaceiam em seus testes na escola. 93% dos jovens crentes são desobedientes aos seus pais. 63% dos jovens evangélicos agridem pessoas em momentos de ira. 77% a 81% dos jovens evangélicos se envolvem em roubos pela internet ou pirateiam produtos. 80% dos filhos de casais evangélicos se desviam da igreja na adolescência ou juventude. Estatística real ou mentirosa, queridos? Sim ou não? Real, amados. Não tenham medo de dizer sim, amém, é isso, pastor. E nós queremos reverter isso. Nós queremos nos tornar espirituais a ponto dessa estatística estar longe de mim. Quando os meus filhos eram adolescentes, eu era membro de uma igreja próxima, e aqueles que haviam perdido os seus filhos para o contexto do mundo, eles falavam para mim: Joseniel, quando chegar a adolescência, a juventude, aí é que você vai ver. Eu fazia como Jesus: está amarrado, em nome de Jesus está amarrado, Pedro. Sabe por quê?
Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. A unção que está em nós é maior do que aquela que está no mundo. Sabe por quê? Se eu e você formos nos tornarmos pessoas espirituais, criem seus filhos em paz, amados. Criem os seus filhos em paz. Sabe por quê? Eles não vão olhar para mim, para você e buscar a perfeição, eles vão buscar coerência entre aquilo que declaramos crer e viver em Deus com a realidade da nossa alma, do nosso ser. Quantas vezes o meu filho ou o teu filho te viu exultando de alegria na tua alma, debruçado diante de um texto bíblico? Me lembro um dia que estava num lugar, tipo de um sítio com o meu filho, e ele era pequeno, e eu estava explicando para ele, nós olhando as árvores balançando, e eu dizia: filho, o Espírito Santo é assim, é como o vento que sopra. A gente não vê, sabe? Mas ele está aí presente, ele é real, e ele fala conosco, ele nos guia a toda a verdade. Meu filho nunca esqueceu disso, amados. Meus 3 filhos, graças ao bom Deus, e não pela perfeição de papai nem mamãe, mas pela misericórdia do nosso bom Deus, casaram-se. São crentes em Cristo Jesus, sinceros, e agora vem a 2ª geração das nossas netinhas que amam Jesus Cristo, amam cantar, pular, brincar para louvar a Deus. Não tenham medo, porque quando eu e você devotamos de fato, buscando a espiritualidade, não a religiosidade, declarando: Jesus, Jesus, o teu nome é doce, a tua palavra é mel. Sonhar contigo é imaginar a eternidade. Que saudade da eternidade, Jesus. Que maravilhoso é poder tocar em tuas vestes espiritualmente e saber que o Senhor está presente. Ah, Senhor Jesus, essa é a grande diferença entre declarações vazias de conteúdo religioso e uma busca intensa e frenética pela espiritualidade, amados. E isso também corresponde à nossa percepção de pecado. Não podemos criar os nossos próprios conceitos de pecado, senão você vai naufragar, meu querido. Você vai naufragar, minha irmã. Se não naufragar, você vai arrastar a sua fé até a sepultura, mas jamais viverá a exuberância do Evangelho, jamais viverá a alegria da santidade, jamais viverá a exuberância de um Deus próximo de você, acessível, que diz: filho, filha, fale comigo, derrama os teus pecados diante da minha presença para que eu possa transformar você. Diz para mim a tua mágoa, o teu ressentimento, confesse o teu pecado a mim e eu vou te perdoar, porque ele pode ser vermelho como escarlata ou como carmesim, mas eu os tornarei branco como a neve. Não é declaração poética da Escritura, é a afirmação de um Deus que de fato vem ao nosso encontro quando nós temos uma percepção correta, tanto dele como do próprio pecado que nos acompanha, nos é inerente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus, que nos reconcilia, que nos traz o perdão, que nos traz a capacidade de transpor as nossas próprias deficiências. Mas tudo isso, queridos, está vinculado ao desejo que eu e você temos de buscarmos a santidade, a alegria da santidade. Não uma vida maçante e monótona, baseada em liturgias de cultos de ir e vir a templos, mas alguém que vive e experimenta genuinamente uma relação viva, direta e eficiente com o Deus eterno. Vamos lá. Vocês repararam que pecado está em vermelho e em amarelo? É justamente porque você precisa ter a sua atenção para ele, o amarelo, e o vermelho significa cuidado, perigo. O pecado é um perigo. É um perigo que pode estar rondando a minha e a sua vida e, de repente, eu e você não temos exatamente consciência disso. Queridos, ainda comentando um pouco a respeito da estatística, eu sei, queridos, nós sabemos como igreja que somos um país erotizado. O clima favorece a isso. A nossa ascendência indígena também favorece isso. Quando você vai aos ticunas, você entende melhor. Até parte do nosso comportamento. Até mesmo a pouca roupa que as mulheres gostam de usar. Tudo isso é oriundo da nossa origem
indígena, a nossa origem primitiva, que é mais emoção do que propriamente razão. Mas em meio a tudo isso, nada disso justifica para que eu e você sejamos pessoas desequilibradas sexualmente, insatisfeitas sexualmente, sempre buscando aventuras. Sabe por quê, amados? Se eu e você não tivermos equilíbrio, não encontrarmos na santidade o equilíbrio para a nossa sexualidade e vivermos a exuberância dela, sabe onde você vai parar? Quem sabe, no mínimo, num terapeuta ou num psicólogo, ou quem sabe no gabinete pastoral, buscando redenção, buscando ser remido. E quando isso se torna uma escravidão e um vício, acreditem, casais que estão aqui, você compromete o seu futuro, você compromete o seu presente, você compromete a sua espiritualidade. Vamos lá. O pecado, ali mesmo, por favor. O pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Segundo 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é um ato, pois. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse é um conceito bíblico de pecado. Tudo aquilo que transgride ao que a palavra de Deus determina. Tudo aquilo que vai de encontro, que é contrário, que nos faz errar o alvo, é definido como pecado. Agora vamos ver santidade. Ser santo significa ser separado dos restantes. Deus, que é perfeitamente santo, chama e espera que seus filhos e filhas vivam com santidade, não se deixando corromper pelos valores deste contexto, deste mundo. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém, queridos? A proposta de santidade é não apenas deixar de fazer algo, mas fazer outra coisa. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Perfeito? Não, perfeito não. A espiritualidade não está apenas em evitar o pecado, entendendo claramente aonde ele circula e aonde ele predomina. A roda dos escarnecedores, o caminho dos ímpios, não é só isso. Antes tem o seu prazer, é uma moeda de duas faces. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse sim, essa sim, será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, parará, vai por aí afora. Entendem, amados? Santidade não é apenas o que eu e você deixamos de fazer, mas é aquilo que nós passamos a adotar como prática nas nossas vidas. Muitos de nós entregamos a vida a Cristo Jesus, glória a Deus, amém. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Mas, no prosseguir desse processo, nós precisamos substituir. Aquele que mentia, não minta mais, Paulo diz em Efésios. Aquele que roubava, não rouba mais, mas antes trabalhe. Aquele que trapaceava, não trapaceie mais. Então, toda a teologia de Paulo é baseada exatamente nessa proposta de deixar de fazer algo e passar a fazer outro. A espiritualidade é a soma desses dois fatores. Se você é uma pessoa até religiosa, dá o seu dízimo aqui em Boas Novas, vem à escola dominical, está aqui, virá a semana toda, se Deus quiser, queremos que sim, né? Mas é alguém que guarda a mágoa no seu coração. É alguém que tem uma baixa autoestima exacerbada, olha para si mesmo, não consegue, ou para si mesmo não consegue descobrir o seu valor. É alguém extremamente munheca, é um termo antigo, né? Mesquinho, avarento, só pensa em você mesmo, egocêntrico. Não há espiritualidade nesse contexto, amados. Espiritualidade é quando nós entendemos aquilo de onde Deus nos tirou, mas ao mesmo tempo passamos a entender aonde Deus quer nos colocar. Aonde Ele quer nos colocar. E a grande dificuldade nossa é justamente equacionar esses dois fatores.
Vamos lá. Atitudes que caracterizam uma vida de santidade. Agora eu vou ler para vocês o texto. O texto não era pretexto. Queridos, é tanta informação que a gente passa uma semana lendo, aí você tem que aguentar a onda aí. A gente passa uma semana ou mais só lendo e tal, para buscar consistência e informação para passar para os irmãos. Não pensa que pastor não trabalha, não, meu querido. Trabalha e rala muito, viu? Para buscar informações. Vamos lá, capítulo 2. Ontem o pastor Alípio falou a respeito da identificação com Cristo Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus e tal, e hoje eu vou lá no versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, sem murmurações, nem discussões, contendas, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço ou de libação, que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Um termo aqui que nós precisamos esclarecer, no que diz respeito à busca da santidade e à genuína santidade, ele utiliza aqui o termo desenvolver, em algumas versões, ou operar e efetuar a vossa salvação com temor e tremor. Em momento algum, Paulo está corroborando ou fortalecendo a ideia de que salvação é um processo que se caminha em direção dela, se aperfeiçoa e se alcança. Não, negativo. Efésios 2, 8, 9, porque sois salvos pela fé, e isso não provém, pela graça de Deus, e isso não provém de vós, é um dom de Deus, tá? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porém, somos feitura sua, aliás, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ninguém imagine que a salvação eterna, o livramento eterno do juízo, é algo que nós vamos alcançar através de um aperfeiçoamento espiritual. Isso é um equívoco. A salvação nos é dada no momento em que recebemos Jesus. Efésios 1, 14, se não me engano, ele diz: quando ouvistes o evangelho da vossa salvação e nele crestes, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, é instantânea, no momento em que nós recebemos Jesus. A eternidade nos está garantido. A espiritualidade no tempo presente, ela depende de nós estarmos sendo salvos diariamente. Nesse sentido, a salvação é progressiva. Nesse sentido, hoje, graças a Deus, você, vivemos um dia salvos do domínio do pecado, salvos do domínio da ira, salvos da perca de esperança, onde muitas pessoas estão perdidas e desorientadas. Nesse sentido, ela tem a conotação de nos levar a entendermos que no processo de santificação, a nossa salvação é desenvolvida. A ideia é mais ou menos o seguinte: você recebe um presente, uma caixa de bombom. A salvação que Deus te dá é uma caixa de bombom. E aí eu pego aqui na frente e digo: quem de vocês quer essa caixa? E aí o mais corajoso vem, mais desinibido vem e recebe aquela caixa. Sabe o que ele veio? Porque ele creu. Creu na minha palavra, creu na minha promessa, e aí ele leva embora. O que não creu, duvidou, ficou sentado, não veio, não recebeu. Mas o que veio, recebeu e ele leva. E ele sai contente daqui com aquela caixa de bombom. Eu ia até comprar uma caixa de bombom. Acabou não dando tempo. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Fica para quem vou pregar amanhã. Porém,
Se você levar essa caixa de bombom e ficar olhando para ela e dizendo, olha, eu ganhei no dia 17/1/2018, que boa recordação, foi na fala do Joseniel, ele estava falando para a Chuchu aquele dia, e eu recebi, olha, é uma delícia, Cacau Show, a marca é Cacau Show, deve ser bom. E aí você coloca na prateleira e fica lá a vida inteira, e você morre, e fica aquela caixa de bombom lá. O que aconteceu com você? Você ganhou a caixa de bombom, você sabe que é um bombom, você sabe o gosto do bombom, você imagina ele, tudo, mas você não desfrutou dele. Você não comeu. Você não saboreou. A salvação que Deus nos dá diz respeito a isso. A eternidade, queridos, já te está garantido. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Não há mais condenação sobre você. Fique tranquilo. Você vai entrar para a eternidade e vai ser recebido por Jesus. Vinde, bendito do meu Pai, bendita do meu Pai. Porque o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e agora vocês vêm, adentram. Tá? Mas, no que diz respeito a um nível de experimentação, de saborear, de desfrutar daquele presente que te foi dado, você ficou tolhido. Ou por falta de criatividade, ou por falta de iniciativa, porque santificação exige criatividade, exige iniciativa. Vocês vieram aqui hoje por quê? Não foi para me ver, eu não sou tão bonito assim. A iniciativa de vocês foi para virem, ouvirem da palavra de Deus e se encontrarem com Deus. Houve uma iniciativa, houve uma atitude. Paulo, nesse texto, ele vai descrever exatamente atitudes que devem acompanhar eu e você na nossa proposta, na proposta que nós aceitamos de caminharmos em direção à santificação. Não existe santificação. Você pode subir para um monte, fazer 40 semanas de jejum e oração, 7 semanas. Você pode fazer qualquer ritual que for. Não vai produzir santificação em você enquanto não houver atitudes reais e práticas no seu dia a dia. É isso que o apóstolo descreve. Desenvolva a salvação que foi dada a vocês. Conheçam ela melhor. Porque a proposta do Evangelho não é apenas livrá-los da condenação futura, é livrá-los do desequilíbrio atual, do desencanto que há. O mundo, amados, o mundo está desencantado. Não é só o Brasil. No Brasil, cada vez que a gente ouve uma notícia sobre corrupção, há um desencanto na nossa alma. E isso afeta diretamente a sua espiritualidade. É por isso que tem muito cristão que ele diz assim, Maranata, Maranata, Senhor, Maranata. Mas ele diz não porque ele ama Jesus Cristo. Ele diz não porque ele sonha, ele aspira, ele deseja a sua alma. A sua alma não é como a do salmista no 42. Ah, como a corça nela pelas correntes das águas, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Quando eu irei e me verei diante da tua presença? Não, ele diz isso, sabe por quê? Ele quer se livrar das dívidas. Ou às vezes da sogra, ou às vezes da mulher, ou às vezes do marido, ou às vezes da falta de trabalho, de perspectiva. E aí ele fica olhando para o reino de Deus na sua ótica humana. E para esse, Jesus deveria ter vindo ontem, não hoje. Os irmãos estão me entendendo? Estou falando bobagem, amados? Espiritualidade requer discernimento, amados. Quando o próprio texto diz, olha, Paulo dizendo, eu quero que vocês tenham atitudes em direção a esse êxito, a esse patamar de santidade, e essas atitudes diz respeito, consideram a salvação que vocês receberam, entendam que ela excede a minha e a tua compreensão, entendam que a salvação que foi dada a vocês está aqui no âmbito espiritual, passado, presente e futuro, e também no âmbito espiritual, porque há alguém chamado Jesus, como resultado, no pacote da salvação que Ele nos deu, que nas regiões celestes intercede por mim e por você. Não se preocupe tanto, não se estresse tanto com o marginal, o bandido, porque senão isso vai roubar a tua felicidade, vai criar estresse, depressão, síndrome do pânico. Não se estresse demais no que diz respeito ao que comeremos ou o que beberemos, porque o Pai Celestial o sustenta. Isso é promessa do Deus eterno, que faz parte do pacote de salvação que nos foi dado. Não é apenas o livramento do juízo vindouro, eu digo, mas é o livramento e a estabilidade que
pode nos ser acessado, pode nos ser viabilizado, colocado à nossa disposição no tempo presente, amados. Presente. A salvação tem tudo a ver com isso. Nós cristãos, filhos e filhas de Deus, deveríamos ser as pessoas mais bem definidas à face da terra, definidas espiritualmente, definidas profissionalmente, definidas emocionalmente, definidas psicologicamente. Alguém que olha para o seu nariz e não se envergonha do seu nariz, do seu cabelo, aceita quem você é, o seu perfil biológico, seu traço biológico, as suas virtudes e os seus defeitos e as suas limitações. Tudo isso faz parte do pacote de salvação. Se você não sabe, receba isso hoje. Em nome de Jesus. Recebe isso, amados. Ai, Deus amado. Atitudes que caracterizam uma vida de santidade nesse texto. Obediência. Obediência a Deus. Obediência àquilo que a palavra diz. Obedecer, diz Samuel a Saul, é melhor do que oferecer sacrifício. E Saul estava preocupado com a liturgia e a religiosidade, e ele foi sacrificar. Mas não era ele que tinha que sacrificar, era o sacerdote, eram os levitas. E aí ele pecou contra Deus, com boas intenções. Sabe por quê, amados? Boas intenções não geram espiritualidade. O que gera espiritualidade é obediência a Deus e aquilo que a sua palavra estabelece. Desenvolver a salvação é aquilo que eu expus para os irmãos. Ter uma visão mais ampla no que diz respeito a quando eu declaro, sou salvo em Cristo Jesus. Tá? Viver sem murmuração. Queridos, no Brasil, viver sem murmuração, ainda mais agora com a febre amarela, está todo mundo reclamando do governo. Dividir a vacina em 4 partes não vai dar certo, isso é chantagem do governo. E e agora que eu vou fazer? Hoje teve até confusão nas filas dos postos de saúde para receber a tal vacina, e agora ficamos nós correndo atrás do prejuízo, e aí você reclama porque o meu marido não fez isso, e o marido diz, não, porque a minha mulher é gastona, e é desequilibrada, e consome demais o cartão, e vivemos murmurando. Amados, a murmuração levou o povo de Israel a ficar no deserto por 40 anos e não experimentaram a espiritualidade. Porque a espiritualidade, quem experimentou foi apenas Josué e Calebe, que nasceram no transcorrer. Aquele povo ficaram no deserto por causa da murmuração. Se tinha água, reclamavam. Se tinha codorniz, era melhor a cebola lá do Egito. Lá pelo menos a gente tinha cebola. Era escravo, mas tínhamos cebola. Sempre tem um motivo para se murmurar. Você quer ser espiritual? Coloca um guarda na sua boca. Guarde a sua boca de murmurar. Tenha mais ações de graças nos seus lábios. Seja um homem ou uma mulher mais grato a Deus, porque a espiritualidade tem tudo a ver com gratidão. Deus rejeita o soberbo e ingrato, mas Ele dá graça aos humildes. 10 leprosos, só um voltou. E o que voltou, voltou para agradecer e se prostrou e adorou. E aquele recebeu, vai, filho, os teus pecados estão perdoados. Esse foi abençoado por causa da gratidão. Então a murmuração, às vezes pode ser até legítima da tua parte, porque você pode dizer, pastor, você não está na minha pele. Você não sabe as contas que eu tenho para pagar e o miserável salário que eu ganho. Você não sabe o patrão que eu tenho. Você depende da igreja. Você não precisa se preocupar. Oh, amados. Murmuração vai te fazer um reclamão e não vai te levar a lugar nenhum a não ser ao azedume. E a tua luz, que deveria estar acima da mesa, vai estar debaixo da mesa. E a espiritualidade, pouco vai haver com a sua própria vida. E a alegria, menos ainda. Então, murmuração é algo que eu e você precisamos ter atitudes em relação a ela, ou seja, rechaçá-la, mandá-la para o mais longe possível da minha vida, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Quem define o seu salário, meu amado? Quem define o teu sustento não é o teu patrão, é o Senhor Deus. Não murmure contra o teu patrão, trabalhe mais, melhore o teu currículo, procure melhores oportunidades, seja criativo, desempenhe mais, seja o primeiro a chegar e o último a sair.
E aí você vai dizer: Senhor Deus, é o Senhor quem está no comando da minha vida. Uma vez eu disse isso para o patrão, ele ficou meio bravo. Mas eu falei para ele: não é você que me paga, é eu que gero os recursos e você me dá um pequenino retorno, porque nós estamos aqui para trabalhar seriamente, né? Sinceridade. A palavra sinceridade, ela tem a ver na cultura grega com aquelas obras de artes que ficavam com defeito, e aí o camarada ia lá e passava uma cerinha e tal e botava lá para vender. Aí o comprador chegava e perguntava: é com cera ou sem cera? Aí surgiu a palavra sinceridade. Sinceridade significa alguém que de fato mostra quem é, tá? Mas não significa alguém amargo. Não, eu sou sincero, eu sou parrudo, amargo. Isso não é sinceridade, irmão. Isso é amargura de alma. Sinceridade é alguém que se coloca diante de Deus sempre expondo quem é, até mesmo em relação aos seus próprios pecados. Seus próprios pecados. É aquele que não tem medo de expor diante de Deus: Senhor Deus, eu quero confessar o meu pecado declaradamente e confiar na tua bondade e na tua misericórdia. Porque o escritor de Provérbios diz que é o homem de caminhos encobertos diante do Senhor não prospera, não desenvolve. Tá? Então, sinceridade são atitudes que eu e você precisamos tomar em direção da mesma. Há poucos dias atendi um homem, o nosso amigo, e durante um bom tempo ele viveu mentindo. E ele acabou acreditando na sua própria mentira, até que a mentira o escravizou e quase perdeu a família. Mas este homem se recompôs e teve coragem de vir dizer: eu menti ontem, faz 1 ano ou 2 anos que eu tenho mentido, mas agora eu quero minha vida transformada. E aí é óbvio que nós abraçamos, beijamos e damos o anel. É recebido como filho, não olhado com preconceito, com nenhuma marginalização, mas é simplesmente aceito porque é um homem que está buscando a espiritualidade através da sinceridade. Casais, estou olhando para o casal aqui, estou falando. Casais, sejam sinceros. Sem sinceridade, o teu casamento está em grupo de risco, porque cedo ou tarde a casa vai cair para o teu lado. Não gostou? Diz. Aprovou? Bata a palma. Riem juntos, trabalhem juntos, aspirem juntos o crescimento, e assim o Deus eterno vai abençoando as famílias. Findando amor à palavra de Deus. Irmãos, as estatísticas mostram hoje que a maioria dos crentes, dos filhos de Deus que buscam a espiritualidade, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não amam a Bíblia, não se debruçam diante da Bíblia. Obviamente que isso causa um grande prejuízo na espiritualidade e compromete a vida, a alegria, percepção de mundo, compromete toda a sua existência, porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus dá sentido, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus alimenta, mas tudo isso é preciso ter atitude em relação a esta palavra. Não pensemos que abrir o Salmo 91 e deixar aberto lá na sua casa vai surgir bons fluidos. É para purificar o ambiente. Vocês estão rindo? Eu já cansei de ver isso. Já cansei de ver isso. Não em casa de evangélicos, né? Mas em outras casas, em outros lugares. A palavra de Deus é para ser amada, é para ser lida de forma didática, é para ser cobiçada, é para ser desejada mais do que o teu emprego. Porque o teu emprego um dia vai passar. Os céus e a terra um dia passarão. Mas a minha palavra de Jesus nunca, nunca, jamais passará. E para nós encerrarmos, são 9h30, o último. O apóstolo Paulo encerra a nossa fala de hoje, aliás, eu encerro a nossa fala de hoje utilizando as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2, para que você e eu possamos ir para casa degustando essa palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Você se compromete com essa palavra? Você vai amar essa palavra? Feche seus olhos, por favor. Pai eterno, ao encerrarmos esta fala desta noite, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos traz consciência, nos convida à maturidade, nos desafia a vivermos um tempo novo nas nossas vidas. A santidade é linda, a santidade é fabulosa, ela é exuberante, ela é estonteante. Ter uma vida santificada, consagrada ao Senhor, é algo que ser humano nenhum pode experimentar se não for através do amor e do apego à tua palavra. Porque a tua palavra que é fonte de vida. É ela quem nos mostra quando erramos, é ela quem nos aprova quando acertamos, é ela que traz luz para os nossos passos, é ela que descortina os nossos horizontes, é ela que atinge as nossas emoções frágeis e as torna forte, de têmpera, resistente, capaz de vencer o dia mau e transpor os obstáculos. A tua palavra é viva, a tua palavra é o próprio Senhor Jesus que se encarnou e veio habitar conosco. Pai eterno, nos abençoe para que o que ouvimos e aprendemos nesta noite se torne realidade prática, real, experimental nas nossas vidas e assim possamos alcançar altos níveis de espiritualidade. Quando assim o alcançarmos, o nosso louvor será mais agradável. A nossa oração irá direto e atingirá o teu coração como a oração de Daniel e de tantos outros homens que buscaram, através da obediência e submissão à tua palavra, honrar e glorificar o teu nome. A nossa vida será como luz brilhando no meio das trevas. O nosso rosto brilhará como o sol, porque a nossa alma, o nosso coração estará em efervescência de alegria. Tudo isso é real. Tudo isso consiste com a proposta que o Senhor nos tem dado. E nós, assim, desejamos viver. E se porventura algum irmão ou irmã entre nós tem estado aquém na sua espiritualidade, leva-o além, para que ele possa experimentar, ele, ela, possa experimentar um tempo novo, um tempo de desafio, um tempo de renovação, de transformação e de mudança na sua postura e na sua maneira de viver a espiritualidade. Obrigado por esta noite. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.